Tudo bem, professor Antônio, 2021, Patrimônio é Vida. Bom, é uma sugestão que considero importantíssima para enriquecer o patrimônio cultural e histórico da cidade de Itapecerica da Serra. Dividir Itapecerica da Serra em 6 territórios e um dos territórios eu fiz esse esboço para apresentar algumas sugestões que possam servir para as questões turísticas ou culturais da cidade. Esse primeiro território eu destaco o museu e a biblioteca municipal e a Praça Porcino Rodrigues, com a nossa referência histórica, a Caixa d'Água. Duas instituições importantíssimas de conhecimento e difusão do mesmo. No seu entorno, eu estou sugerindo a elaboração, planejamento de feiras culturais que possam destacar os artistas locais e também uma sugestão de fomento que é o trailer temático. Um dos trailers seria destinado às instituições num fundo criado para o fundo patrimonial, que seria para manutenção, adquirir bens que possam enriquecer e estruturar melhor essas instituições. Então, seria uma das sugestões. A sugestão também de a criação de um ponto turístico para a realização de passeios culturais, para conhecer um pouco mais das culturas locais, conhecer um pouco também da cultura da cidade de São Paulo, conhecer pontos turísticos. Uma programação que seria planejada e agendada previamente, de acordo com o interesse da população. Uma outra sugestão seria essa questão do ponto de ônibus, que poderia repensar esse ponto como um ponto estratégico de apresentação de coral ou de uma apresentação diferenciada voltada à cultura. Então seria uma das sugestões para o entorno da biblioteca, do museu e da Caixa d'Água. Em relação aos espaços do museu e da biblioteca, poderia se abrir um espaço voltado para os jovens pesquisadores da cidade, para os jovens que estão iniciando no mundo universitário, um espaço de apoio, de orientação, um espaço de formação com palestras diferenciadas, até mesmo dos jovens que estão no ensino superior, que seria um espaço bem rico, com a interação desse público e também dar vida ao museu com as sugestões dos munícipes de Itapecerica da Serra, em relação à sua programação, os projetos, exposições. Criaria-se um calendário específico para esse primeiro território, com programação e datas, onde seria divulgado nas redes sociais e na própria cidade. Acredito que toda cidade tem o seu cartão postal e um dos territórios culturais que considera um cartão postal de Itapecerica da Serra seria esse, um dos.
Existem outros? Sim, mas a princípio eu estou destacando esse, né? A criação de uma coordenação patrimonial na cidade para trabalhar especificamente a valorização do patrimônio, tanto ele material e imaterial da cidade. Uma programação também itinerante nos bairros, porque muitos moradores desconhecem a parte histórica da cidade, e levar um pouco mais dessa história através de exposições itinerantes bairro a bairro ou programações específicas em outras instituições. A questão também é o levantamento, né, dos artistas locais, tanto eles na parte artesanal, a parte também de apresentação musical, que possam interagir nesse espaço que seria um espaço de final de semana, com a abertura do museu, com a abertura desses espaços, com a programação diferenciada. Bom, a sugestão, uma outra sugestão que foi me apresentada foi a questão da criação de um museu comunitário, que destacaria no bairro especificamente as personalidades, teria uma programação voltada para os bairros, né? Então teria que se pensar nessa questão também, não um espaço cultural, mas um espaço específico para exposições. Seria interessante pensar um pouco a respeito disso. Bom, então a princípio seria isso, né? Acredito que as sugestões elas possam acrescentar e de repente viabilizar um outro olhar em relação ao patrimônio da cidade. Patrimônio que reflete a identidade, a memória e a história de uma cidade. Então, o patrimônio deve ser trabalhado, valorizado, deve ser ampliado, esse fortalecimento em relação ao patrimônio da cidade, que é tão importante, tanto para a parte do munícipe e todos aqueles que escolheram a cidade de Itapecerica da Serra para os seus lares, e também para a parte turística da cidade, que possa ajudar também nessa parte de ampliar, iniciar esse trabalho voltado especificamente para o patrimônio cultural e histórico da cidade. Espero que tenham colaborado aí com esse olhar em relação a esse patrimônio, que muitas vezes o tempo não nos permite a participação de algumas reuniões específicas voltadas para esse tema. Mas são algumas sugestões, muitas delas apresentadas pelos moradores, né, aqui do Jardim Jacira, do Jardim Montesano, de muitos moradores de Itapecerica da Serra e profissionais que atuam na nossa cidade. Então, fica aí a sugestão
em relação à participação para valorizar o nosso patrimônio. Um forte abraço a todos, professor Antônio. Estamos aqui já no finalzinho da 15 de novembro, aonde gostaria de destacar algumas propostas para valorizar e destacar o patrimônio cultural histórico de Itapecerica da Serra. Uma das várias sugestões que tenho no projeto Patrimônio é Vida seria essa subida aqui da Boa Vista, com a instalação de um trailer temático, ou voltado para gastronomia ou artesanato local, aonde esse fomento do trailer seria para um fundo cultural destinado às instituições museu e biblioteca. E junto a esse trailer, uma das propostas também, conforme eu fui observando, conversando em geral com alguns moradores do município, várias sugestões maravilhosas eu consegui anotar. Talvez possa ser viável, talvez não possa ser viável, E a sugestão aí também para a Secretaria do Turismo, Acredito eu que uma rapaziada muito bacana, conheci eles pessoalmente. Talvez eles já tenham em seu planejamento geral alguma dessas sugestões, mas apenas para pontuar e acrescentar, Então seria esse trailer temático. Junto com esse trailer faria uma interdição aos finais de semana nessa rua para exposições, que daria bem uma entrada como um cartão postal para destacar os artistas locais. Então aí é uma das sugestões. As demais sugestões que foram apresentadas em algumas conversas, diálogos que eu realizei junto a algumas comunidades, foram bem interessantes. Boa parte das pessoas desconhecem a história de Itapecerica da Serra, principalmente os bairros mais afastados. Um exemplo, Jacira. Fiz uma conversa, bem bacana. Várias sugestões foram dadas. Uma delas seria destacar mais a história da cidade, que muitos não conhecem, o centro de Itapecerica. Outros gostariam de conhecer um pouco mais a história da cidade de São Paulo, que também está vinculada a Itapecerica da Serra. E outras sugestões. E até também o patrimônio político que nós temos, Conhecer a história da política de Itapecerica da Serra, os políticos em geral. Aí eu já vou destacar também um trabalho maravilhoso que está sendo realizado na internet pelo podcast do canal Intermediário, uma contribuição de grande valor, porque destaca a fala dos ex-políticos, dos políticos atuais, em relação à cidade, os projetos que foram desenvolvidos, enfim,
tudo isso faz parte do patrimônio e enriquece tudo que se refere a Itapecerica da Serra, porque a participação ela é fundamental para a construção sólida de uma cidade, destacar uma cidade, enfim. Toda essa participação ela é válida. Destaco também a última entrevista